Então vamos lá. Bom, então a grande problema que a gente tem, por exemplo, a gente vai falar de certificação, é como reconhecer um produto orgânico. Quando você vai num ponto de venda, você às vezes se depara numa situação dessa. Você olha os produtos e você não consegue identificar o que é um produto, qual que é o produto orgânico e qual é o convencional. Porque a questão porque os orgânicos, eles não são, a qualidade orgânica, né, tem muita coisa da qualidade orgânica que a gente não consegue perceber ali no simples ato da compra. Por exemplo, a gente pode ver a aparência, mas a gente não pode testar o sabor, o tempo de armazenamento, mas a gente não tem informação nenhuma a respeito da qualidade nutricional, sobre quais foram as relações sociais no ambiente de produção, se houve ausência de transgênicos e radiações ionizantes no processo de produção, como é que se deu a sustentabilidade no sistema de produção. Então, essa questão de quando você não conhece qual é o ambiente onde foi produzido, quando você não conhece qual é o produtor, existem algumas medidas que você tem que tomar para reconhecer a qualidade orgânica dos produtos. Então, vamos ver o que diz a lei, né? O que diz o regulamento da produção orgânica. Um produto orgânico é um produto que vem de um sistema orgânico de produção agropecuária ou de um processo extrativista sustentável. Porque quando a gente fala em extrativismo, não basta simplesmente você catar o ouriço da floresta para dizer que aquela castanha é sustentável, porque a gente precisa analisar, além da natural ausência de resíduos que tem no produto, né, porque ninguém foi ali colocar adubo ou veneno, mas a gente tem que fazer algumas considerações a respeito da segurança do trabalho, das condições de trabalho, das relações, da sustentabilidade. Será que aquela castanheira ela vai poder se regenerar? O parque, as novas árvores vão poder se sustentar, ou se os animais que sobrevivem do consumo dessa castanha vão ter a sua sobrevivência garantida, e mesmo algumas questões da qualidade do produto. Então, os sistemas extrativistas sustentáveis, eles têm que ser verificados também. Bom, como a gente estava falando, o produto orgânico é aquilo que vem de um sistema orgânico, né? E o que é um sistema? É um sistema onde foram aplicadas algumas técnicas baseadas em alguns princípios. E aqui eu trago essa imagem para vocês, só para dar uma olhada, só para dar um pouquinho da complexidade do que a gente colocou no regulamento. Entendeu? Os regulamentos da produção orgânica determinam o que você pode ser, aquilo que pode ser chamado de orgânico ou não. E quando eu falo em regulamento, é um pacto que existe entre todas as pessoas da sociedade para chegar a um acordo no que nós vamos chamar de orgânico e o que nós não vamos chamar de orgânicos. Então, é uma construção social, não é um mandamento divino. Tá. Mas então, o que diz o que o produto é orgânico ou não é alguma coisa específica no produto, mas é a maneira com que ele foi cultivado. Então, se o sistema onde ele foi cultivado obedeceu aqueles princípios à práticas, então tudo aquilo que sai daquele sistema pode ser considerado como orgânico. E para isso é preciso que alguém vá lá no sistema e verifique e diga para você que está num ponto de venda se aquele sistema cumpriu todos os objetivos, cumpriu todos os princípios. Então, nós temos 4 grandes maneiras de saber se os produtos são orgânicos ou não. Nós temos aqui no Brasil a certificação, os sistemas participativos de garantia, as organizações de controle social para venda direta e a própria presença do consumidor no ambiente de produção. Certificação vocês conhecem, é um sistema, são empresas que são credenciadas no MAPA e no Inmetro, e aqui a gente tem uma ideia das 12 certificadoras que estão atuando no Brasil hoje. Além das certificadoras, as certificadoras, depois que fazem esse processo, elas emitem um documento chamado certificado de conformidade orgânica, que vale por 1 ano, e esse é um documento que o consumidor tem que acostumar a exigir isso nos pontos de venda, para saber se os produtos realmente foram acompanhados por aquele processo. Aqui no Brasil nós temos também os sistemas participativos de garantia, que fazem o mesmo trabalho das certificadoras, mas através da interação entre os próprios produtores. A Nini estava falando que faz parte aqui de uma OPAC, de um sistema participativo daqui na região de Belo Horizonte, e vocês estão vendo aqui como é que eles funcionam. São grupos de produtores, são grupos de colaboradores, são técnicos que se reúnem, vão nas unidades de produção e verificam se tudo aquilo que está acontecendo na unidade de produção está batendo com o que está estabelecido nos princípios e nos regulamentos.
Aqui a gente tem uma ideia dos 27, aqui mais ou menos a diversidade que nós temos de 27 sistemas participativos de garantia. Esses aqui são os organismos participativos de cada um desses sistemas, e é um número que está crescendo bastante. Nós tivemos que dar uma parada por conta da pandemia, mas a gente tem uma fila aí de pelo menos uns 12 sistemas participativos que estão aguardando a auditoria do pessoal da equipe técnica do Ministério da Agricultura. Quando um produtor passa por um processo de certificação de sistema participativo, ele tem o direito de usar o selo e também usa um certificado específico. Os selos, eles identificam os produtos que passaram pela certificação e passaram também pelos sistemas participativos de garantia. Mas aqui no Brasil nós temos um outro sistema ainda, que se chama o controle social, que é exercido na venda direta de produtos orgânicos ao consumidor final, que não passou por certificação, que é feito pelos grupos de agricultores. Os grupos assumem a responsabilidade solidariamente sobre a qualidade orgânica de cada um dos seus produtos, dos produtos de cada um dos seus produtores, e eles podem comercializar, desde que essa comercialização seja feita sem intermediários. Pode ser nas feiras, entregas aos consumidores, a venda na própria propriedade, os grupos de consumidores, os CSA, as alianças sociais, as compras de governo, e até em algumas lojas e restaurantes dos próprios agricultores. Tá? Aí não existe um certificado, mas existe uma identificação que nós do Ministério da Agricultura conferimos ao grupo que se cadastrou junto com a gente, e esse documento é importante que os consumidores venham a solicitar no ato da venda. Esses produtos que, se rotulados, eles não podem usar o selo, mas eles podem usar a denominação de orgânicos, podem dizer que são produtos orgânicos para venda direta por agricultores familiares organizados, não sujeito à certificação de acordo com a Lei 10.831. Tá? Bom, todos esses produtores, se você quiser saber se um determinado produtor está cadastrado no Ministério da Agricultura, você pode consultar no site do Ministério da Agricultura para saber. Todos os meses a gente atualiza a planilha de produtores. Você entra nesse site, você acessa ali o Cadastro Nacional dos Produtores e você vai ver uma planilha Excel que vai baixar no seu computador e você vai poder consultar o nome de todos os produtores que passaram por um processo de certificação via certificadora, via Sistema Participativo de Garantia ou via as organizações de controle social. Tá? Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos 24 mil produtores cadastrados no Cadastro Nacional, 46% deles são certificados por certificadoras, 20% deles são ACS e 34%, um terço desses produtores, são acompanhados por sistemas participativos de garantia. E das certificadoras nós temos 10.200, quase 10.300 produtores aqui no Brasil e quase 1.000 produtores que são certificados em outros países. Porque para alguém vender um produto orgânico aqui no Brasil, é necessário passar por um processo de avaliação de um organismo, de uma certificadora credenciada aqui no Brasil. Tá? E não esquecer também que no Brasil nós temos um acordo de reconhecimento mútuo com o Ministério da Agricultura chileno, que tudo que eles consideram orgânico lá de acordo com a lei deles pode ser comercializado como orgânico aqui no Brasil e vice-versa. Nós podemos exportar produtos orgânicos certificados pelos nossos organismos e serão reconhecidos como orgânicos lá no Chile. Tá? Bom, como reconhecer os produtos, depois de passar por esse processo todo, é interessante que você, toda vez que vai comprar um produto, você verifique no rótulo do produto se ele tem o nome do produtor, o CPF, o endereço do sistema de produção, se ele consta alguma desses 3 modelos de selo, são cores diferentes para acompanhar o tipo de impressão que tem, e solicite ali o certificado de conformidade orgânica que deve acompanhar aquele produto e também a nota fiscal de compra, que é um documento importante que vincula o produtor àquele produto que está sendo oferecido. Se por acaso for um produto a granel que não tem embalagem, você pode exigir, você como consumidor pode exigir que o consumidor, que o produtor esteja identificado ali no ponto de venda. E ali, quando a gente está falando em venda a granel, muitas vezes a gente está falando das feiras, os produtores das organizações de controle social têm que apresentar esse documento aqui, que são as declarações de cadastro, e também tem que apresentar um documento fiscal. Não a nota fiscal, porque na feira não foi comercializado o produto ainda, mas você pode solicitar dos produtores que eles te apresentem o romaneio da produção
que é um documento que identifica os produtos que ele está levando para a venda, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, tem 4 formas de verificar se a qualidade do produto orgânico está atendendo ali os preceitos ali da legislação e dos princípios da agricultura orgânica. As certificadoras, os sistemas participativos de garantia e as organizações de controle social. Mas eu acho que nada substitui o teu próprio olhar, entendeu? Você é a melhor pessoa que pode verificar. Uma das maneiras de fazer isso é você mesmo plantando seu alimento, que é uma coisa que a gente tem que repensar, a gente tem que passar, a gente tem que sair dessa posição confortável de consumidores e passar para esse processo de se tornarmos produtores, nem que seja um vaso de tomate na varanda da sua casa. Mas também uma outra coisa, é importante a gente conhecer também as pessoas que produzem os alimentos que você e a sua família conhecem. É importante conhecer essas pessoas, saber o que tem atrás da história, saber o que tem na unidade de produção deles, compartilhar os problemas e também as alegrias que essas pessoas podem transmitir para você. Porque, então, como é que a gente pode fazer isso? De alguma forma, pelo menos uma vez por semana, você pode fazer parte de uma comunidade rural. Você pode entrar num sistema de produção e compartilhar o ambiente de produção dele. Ou então, você pode se tornar oficialmente um colaborador de um sistema participativo de garantia que for credenciado no Ministério da Agricultura. O termo é esse mesmo, você vai ser considerado um colaborador, você vai poder participar, inclusive, do processo de geração de credibilidade oficial que está colocado ali. Ou então fazer parte de uma organização de controle social, essa dos produtores que a gente encontra nas feiras, não é? Você pode fazer parte disso e fazer parte do processo de controle social também. Ou então fazer parte de uma comunidade que suporta o agricultor. A gente tem aqui, dentro dos palestrantes aqui, nós temos a Valéria e a Patrícia, que fazem parte da CSA, que fazem parte de CSAs, então elas entendem muito bem o que eu estou falando. E você ser, não um consumidor, mas ser um coprodutor, você participar do processo ativamente dos produtores. Ou então, se você tiver essa dificuldade, pelo menos, entre em contato com o produtor, né? Entre em contato com os produtores, a maneira mais fácil de fazer isso é faça parte, vá numa feira, compre diretamente os produtos de um produtor, né? E aí você pode descobrir uma outra coisa a respeito tudo aquilo que já foi comentado nessa mesa aqui, da qualidade dos produtos orgânicos. E uma coisa que não foi colocada ainda, mas que é importante lembrar, é a satisfação que o produtor tem de produzir um produto orgânico. É alguma coisa além da qualidade do produto orgânico que também é transmitida na qualidade do alimento, que é a alegria e a satisfação de você estar participando de uma construção de um mundo diferente, de um mundo mais onde você pode compartilhar os sucessos e as alegrias de tudo aquilo que você faz, tá bom? Então, acredito que tenha dado esse recado rapidinho, tive que correr muito, e ficamos aí à disposição aí para a gente conversar, trocar algumas ideias aí no nosso espaço de diálogo. Obrigado aí pela atenção.